Paz do Senhor a todos, boa noite. E Deus ele chamou a minha atenção para um versículo aqui que está em Jeremias, capítulo 11, versículo 14, que diz assim, a palavra do Senhor: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Bom, né, na primeira parte desse capítulo, é um capítulo pequeno, aqui relata uma quebra de aliança, uma quebra de aliança com Deus, dos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Deus, ele usa o profeta Jeremias para comunicar a estes povos aqui que não quebrasse a aliança com ele, de ser adorado, de ser adorado por eles, né? Porque Deus tinha avisado que era para eles adorar somente a ele e não era para levantar altares a outros deuses. E porque Deus estava com essa atitude que Deus estava esperando deles, Deus ia confirmar a entrega da terra que manasse leite e mel. Mas aí, como foi indo, eles pegaram e não deram ouvido para o que Deus havia falado, né, que era para adorar somente a ele, e viraram as costas e continuaram levantar altares, né, para outros deuses, e desagradou muito o coração de Deus, que na verdade Deus só tinha pedido a fidelidade, né, que a aliança significa fidelidade. E houve essa quebra de aliança por causa da decisão que esses povos tomaram de adorar outros deuses e não deram ouvido ao recado do Senhor. Ou seja, o que Deus quer dizer com isso? Que eles acabaram perdendo, porque tinha um lugar para eles. Independente, porque tipo assim, aqui diz na palavra, no versículo 8, mas não atenderam nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Ou seja, Deus ele já sabia da intenção, Deus já conhecia o coração deles. Mas aí Deus alertou, falando que era para adorar só a ele, que o Senhor seria o único Deus e eles seriam por seu povo, né? Mas aí eles não deram importância e pegaram e continuaram adorando outros deuses, que na verdade, o que Deus quer dizer com isso? Que na verdade o que acabou pesando foi os altares a esses outros deuses, né? O que acabou pesando foi essa quebra de aliança que Deus alertou. E aqui Deus fala que eles iriam, mesmo se eles fossem clamar a esses outros deuses que eles estavam levantando altares, Deus não iria ouvi-los mais, Deus não iria atendê-los, né? Então, por isso que Deus, na verdade, isso explica também a longanimidade de Deus. Por quê? Porque Deus é longânimo, ele espera, né? Quer dizer que, tipo assim, Deus estava vendo até que ponto eles iriam. E aí Deus falou que quando eles, que por causa do, aqui ó, na parte, aqui no, vou ler de novo a última parte do versículo. Porque não os ouvireis, não os ouvirei, quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Então, que Deus estava avisando que com isso, com essa adoração a esses outros deuses, Deus não iria, quando viesse, né, sobre eles o mal, o mal do que eles fizeram, né, que desobedeceram, que a quebra, como é que fala, a consequência dessa quebra de aliança em levantar altares para outros deuses, que quando viesse sobre eles o mal, Deus não iria ouvi-los. E eles iriam clamar a esses outros deuses que também não iriam fazer nada por eles.
né? Que na verdade a gente sabe que o único que pode nos salvar da o único que pode nos salvar do mal é Deus, né? E mais nada pode nos salvar. Então, foi isso que o Senhor colocou, falou no meu coração, né? Ele disse para mim, Zaine, lê de novo esse versículo aqui. E aí eu fui antecedendo a leitura, né? E Deus pegou e me pediu para estar passando esse alerta aqui, que na verdade a gente ter um coração voltado para o bem ou para o mal é uma escolha que nós fazemos. E aqui em relação a esses dois povos aqui, tudo que Deus pediu era que não quebrasse a aliança, né? De continuar adorando só a Ele. E o que Deus quer dizer também é que tipo assim, o que Deus quer dizer também é que eles estavam, tipo assim, porque em relação a essa terra aqui, que manasse leite e mel não era algo de graça, tipo de mão beijada. Tinha um preço a se pagar, né? Tinha um preço a se pagar, não era algo fácil, seria difícil. E que o que Deus está me falando aqui é que Deus estava testando eles. E o que Deus tinha queria, o que Deus, porque tipo assim, Deus já conhecia a intenção do coração duro e né? Deus já sabia do coração deles, mas assim, Deus deixou para ver até onde eles iriam, né? E que na verdade aqui o que Deus está falando também é que eles estavam sendo testados e eles estavam sendo testados e porque tipo assim tinha um lugar para eles também. Deus estava esperando a atitude deles para confirmar a terra um lugar para eles também. Mas aí acabou que por fim eles continuaram praticando, levantando altares para outros deuses e fazendo praticando esses rituais, né? Porque envolve também. E é isso que Deus tá falando, falou a mim, que era para me passar para vocês, para quem estiver me ouvindo, que Ele quer ser adorado. Ele não compactua. Ele não compactua com, tipo, ele não aceita ser adorado. Ou é ele, ou você adora Deus, ou você adora outros deuses estranhos, né? Então, isso fica a mensagem aqui para todos nós, que, que nós venhamos, né, estejamos com o coração voltado somente para Deus e para mais nenhum outro tipo de deuses, nenhum outro tipo de práticas que levam, que precisam disso, né, porque eles pedem muitas das vezes. Então fica a mensagem que só devemos adorar a Deus e a mais nada para que nós não venhamos a perder as bênçãos que Deus tem para nós, porque Deus, ele na verdade ele tem coisas boas para todos. O que acontece é que o homem que toma decisões erradas, né, que com o passar do tempo acaba se corrompendo, deixando entrar maldade no coração. É algo que desagrada a Deus totalmente. E o que pesou aqui, porque Deus tomou essa atitude, porque o que pesou, na verdade, foi a quebra de aliança mesmo. Porque talvez o que Deus está me falando aqui, olha só o que Deus está me falando aqui agora, que eles iriam, tipo, como é que fala? Que eles iriam ter uma advertência do Senhor, né? Porque Deus conhecia o coração, mas assim, Deus deixou para ver até que ponto iriam. Aí, mas o que acabou pesando foi os altares levantados para Baal, né, para outros deuses. E aí Deus tomou essa atitude e ele tá alertando aqui, naquele tempo ele alertou também. E fica essa mensagem para todos nós. E você fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo.